Bom dia, meus amigos, bom dia. É um prazer ter-vos aqui. Hoje eu estou gravando de forma diferente, portanto, estou gravando, como dizem aqui em Portugal, no meu telemóvel. Peço desculpas desde já, mas continuo ainda com a minha tosse, né? Não sei se é da variante, do resto da Covid, mas até agora ainda não passou. Portanto, eu vou pedir desculpas porque com certeza vou estar tomando água, ahn, porque ela deu uma melhorada boa e de repente ela voltou com tudo. Mas eu não poderia deixar de fazer este vídeo hoje, mediante uma notícia que eu recebi ontem. Ahn, Então, antes de eu falar o real motivo de tudo o que aconteceu, eu vou falar sobre essa pessoa. Então, antes de mais nada, o meu muito obrigado. Eu sou Filomena Carreira, do Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. Deem o seu gosto. Aqueles que já estão na minha página, o meu muito obrigada de coração. Sejam sempre todos muito bem-vindos. Aos novos que estão entrando, saibam que peço desculpas. Ai, meu Deus, eu peço desculpas mesmo. Mas aqueles que estão entrando, saibam que aqui existem vários assuntos que, obviamente, neste canal há a intenção de serem falados, mas o assunto principal ainda está sendo, vamos dizer que o carro-chefe, Angola, né? Não só pelo facto de eu ser angolana, minha família ser angolana, ter todo um lado histórico como humanitária e uma ligação muito forte com meu povo, minha nação, e todo o trabalho que eu tenho desenvolvido em mais de 20 anos nesta missão, eu não diria profissão, mas missão como humanitária. E na defesa do meu povo. E depois de 20 anos de tanta luta, eu realmente através deste canal, comecei aqui o que a gente chama abrir a boca, a falar sobre os podres de Angola, sobre as situações caóticas que realmente, muitas vezes, eu falo em nome de uma nação, principalmente até do meio empresarial, as pessoas se sentem acuadas, se sentem medrosas, porque podem sofrer consequências quando, mesmo sendo verdade, querem falar e não fazem por medo. Medo de consequências para com eles, medo de consequências para com suas famílias e ficam quietas. Isso também aconteceu comigo, já contei em muitos vídeos, só que chega uma hora que depende muito de cada pessoa, você não aguenta mais e resolve correr o risco de arriscar tudo. Mas é assim, chegamos a um ponto em Angola, e como eu disse num dos últimos vídeos, chega uma hora que a gente se perde até nos vídeos, né? Estamos caminhando para o final de um processo. Se Deus é Pai e Deus é Pai para mim, nós estamos caminhando para o final de um processo. Um processo onde todos nós acreditamos que o MPLA, após 46 anos de poder, 46 anos de ditadura, com certeza irá cair. Existe também, junto com tudo isto, a força de uma nação, que inicialmente foi submetida a um sistema de escravatura. Tentaram falar que a escravatura ou que a dita não liberdade estava na era do colono. Não. Eu sou da era do colono. Não. Quando vocês, que eu digo é Agostinho Neto, depois José Eduardo Santos e agora o pior de todos, João Lourenço, começaram a lutar pela dita independência, que começou com Agostinho Neto. O presidente que não teve tempo de presidir. Você simplesmente, com o grito da liberdade, tornaram o nosso povo mais escravo do que ele já é. Eu sou humanitária há mais de 20 anos. E nesta minha luta humanitária, o que eu mais amo é o meu povo. O que eu mais fiz e faço até hoje é lutar pelo meu povo. Mas é sobre esse povo que eu venho hoje falar. E sobre uma figura pública da nossa terra. Uma figura que tem mais é que ser admirada. Uma pessoa que tem mais é que ser respeitada. E que ontem à noite, eu levei um susto, e assim como eu acho que muitas pessoas em Angola levaram um susto. Até descobrirmos que a notícia era falsa.
Vamos ler um pouquinho da biografia desta pessoa. Peço desculpas pela minha tosse, mas eu não poderia deixar de fazer este vídeo. E, portanto, este vídeo é uma mistura de admiração, referência a esta pessoa, que eu admiro muito, com quem eu já falei algumas vezes, tenho muito, muito carinho por esta pessoa, que eu vou estar lendo a biografia dele, e vocês, obviamente, angolanos, vão identificá-lo. É uma simpatia de ser humano, é uma pessoa fantástica, mas, acima de tudo, além do que ele é em Angola, ele é um ser humano. Portanto, eu estou falando isto porque, se vocês olharem os meus vídeos, vocês vão reparar que eu critico muito a política, eu critico muito os governantes angolanos, mas deixando claro e não generalizando, eu critico o MPLA, principalmente o movimento e o sistema do governo que está no poder há 46 anos. Porque existem políticos, e eu também já falei sobre isso, existem políticos que sabem ser seres humanos. Até existiu no próprio MPLA. Eu dei a prova disso quando eu falo e vivo falando de Oswaldo Serra Van Nuren, que foi morto pelo próprio sistema, assim como alguns outros. Portanto, mas esta pessoa não é do MPLA. Estou falando de Augusto Makuta Nkondo. Se eu não pronunciar direito, peço perdão, porque eu não falo as línguas da terra e não tenho vergonha em assumi-lo. Adoraria aprender. E adoraria aprender exatamente com este deputado. Augusto Pedro Makuta Nkondo, mais conhecido como Makuta Nkongo, e é da comuna de Kinsimba, município do Tobongo, província do Zaire. Nasceu a 5 de abril de 1948. É um político e jornalista angolano bantu. Eu vou vos ler um pouquinho para depois falar o resto. Membro ativo do Reino do Congo, tendo já participado em diversas resoluções de questões tradicionais, como um dos príncipes pretendentes ao reino do seu trono. É casado e pai de 7 filhos. Eu vi já uma entrevista dele onde ele fala sobre exatamente o seu casamento, o facto de ser pai de 7 filhos, a formação que ele deu a esses filhos, o quanto ele é exigente. Este é pai. E ser pai nos dias de hoje, eu vou dizer uma coisa, não é para qualquer um. Porque hoje em dia, e eu falo aqui pela Europa, né? Acho que é um grande problema que existe na Europa e nos Estados Unidos, né? Aqui na Europa e Estados Unidos, se você dá um tapinha na bundinha da criança, a criança pode denunciar. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Não se pode dar um tapinha do bumbum da criança. A criança grita, a criança te puxa os cabelos, a criança faz pinta e borda em cima de ti, mas psicologicamente, se você dá um tapinha na bunda da criança, você está afetando moralmente, psicologicamente, e sei lá mais o que, aquela criança para o resto da vida. As coisas mudaram tanto a nível educacional, mas tanto, tanto, tanto. Eu lembro que no meu tempo, o que não faltou na minha educação, dada pela minha mãe, foi tapinha na minha bunda, isso sem contar em outras áreas. E eu agradeço muito a minha mãe, nesse ponto, pela educação rígida que eu tive, para ser a mulher que eu sou hoje. Porque eu vejo a educação que os jovens de hoje têm, e este é um quesito que eu também vou falar, para chegar no ponto em questão, porque hoje em dia não existe educação. Hoje em dia, os filhos se viram contra os pais. Os filhos pintam e bordam em cima dos pais. Chega uma certa idade, e não precisa ser aos 15 anos, não, muito antes disso, em que o filho grita, a mãe tapa as orelhas, o pai tapa as orelhas, e o filho domina uma situação. Graças a Deus, em África, e falando pelo meu país, Angola, isso ainda não impera. Pode ser que comece, mas de um modo geral, diria que quase 80%, a mão solta de um bom pai e até de uma boa mãe comanda uma boa educação.
mesmo assim ainda temos, ou já temos, aquilo que a gente chama a quadrilha dos malandros, a quadrilha dos safados. Se é por falta de comida, se é porque um governo, infelizmente, que está há 46 anos no poder, está fazendo com que muitas mães, ou por falecimento, ou porque não tem mais controle físico, muitas vezes espiritual, também não tem paciência para aguentar estes filhos que partem para a criminalidade ou que partem para a malandragem, a grande verdade é que este lado está começando a acontecer em Angola. Mas voltemos à nossa história. Isto também para parabenizar o deputado Makuta, porque eu vi muitos vídeos, eu vejo muitos vídeos dele, e vi quando ele falou, portanto, não só do casamento, como dos 7 filhos dele, e a educação rígida e muito bem dada que deu aos seus filhos. Parabéns, deputado Makuta. Vida acadêmica e de biólogo. Licenciado em Biologia pela Universidade Agostinho Neto e mestrado em Sociologia na Universidade Metropolitana de Assunção, do Paraguai, trabalhou no Ministério das Pescas em Angola, tendo participado na criação da antiga Academia das Pescas. É jornalista de profissão, membro do MISA Angola e filiado no Sindicato de Jornalistas Angolanos. Tendo passado pela agência Angola Press, ANGOP, em 1979, foi representante e correspondente da agência France Press, em Angola. Trabalhou pelo Angola Press, pelo Angolense, jornal Angolense, até as suas portas se fecharem, bem como exerceu os mesmos ofícios para o jornal semanário Folha 8. Carreira política. Desde muito cedo envolveu-se na política, tendo sido pioneiro da União das Populações Angolanas. Este é um ponto muito importante na vida do deputado. A UPA, e secretário da delegação do GRAI, Governo Revolucionário de Angola no exílio. Foi detido 13 vezes pela Direção de Informação e Segurança de Angola, o DISA, tendo a última sucedido no ano de 1985, ficando 4 meses preso, sob a acusação de tentativa de golpe de Estado. É mole? Por ter visitado o primeiro conselheiro da Embaixada da antiga República do Zaire. Depois da assinatura do Acordo de Alvor, foi expulso de Angola pela ex-FAPLA, obrigado a se exilar na referida ex-República do Zaire e a recomeçar a vida em linha de estaca zero. Entrou novamente em Angola através da Matadi, a aldeia do Luango, em 1975, como comissário político da FNLA. De 2007 a 2012, se tornou assessor do presidente da UNITA, Jonas Savimbi. De 2008 a 2012, tornou-se deputado da segunda legislatura pela bancada parlamentar da UNITA. Em 28 de setembro de 2017, tomou posse como deputado do grupo parlamentar da Casa C, como representante do círculo eleitoral da província do Zaire na Assembleia Nacional de Angola. E depois tem muitas referências aqui ao deputado Makuta, e uma delas eu achei fantástico, que não é uma referência, mas sim palavras dele. Makuta no Congo: o futuro em Angola é um funil que aponta para um buraco escuro. O futuro de Angola é um funil que aponta para um buraco escuro. Palavras sábias. Parabéns, deputado. Como eu disse, eu tive o prazer de falar com o deputado. Eu até falei para o deputado que gostaria muito de entrevistá-lo. Eu vejo todos os vídeos deste deputado, porque eu tenho uma grande, grande admiração pelo deputado Makuta. O facto de eu não gostar do MPLA, o facto de eu não ter nenhum respeito ao presidente da República, que eu chamo de cara de pamonha, o facto de eu não ter nenhum respeito a nenhum membro do MPLA,
não me tira o direito de respeitar outros políticos de Angola. E um deles é exatamente o deputado Makuta. Existem outros? Existem, sim, senhora, como é o caso da UNITA. Se eu hoje desejo tudo de melhor para a minha terra, se eu hoje desejo que Angola acorde, se eu hoje desejo que o MPLA caia, é porque o que eu mais desejo é ver Angola ter a liberdade para começar de expressão, onde nós podemos falar sem ser presos, onde nós podemos dizer o cara tem cara de palhaço, sem haver uma prisão, ou tortura, envenenamento, ou morte. E ontem à noite, estando eu tranquilamente tentando descansar, eu recebo de um amigo que é cônsul em Moçambique e que conhece o deputado, a notícia, aflito, muito aflito, como se Moçambique também tivesse paz, de que o nosso querido deputado poderia ter morrido. E a notícia, que eu até vou dar uma olhadinha aqui, onde é que está? Agora sumiu. Mas não fa eu faço questão de pegar, é uma questão de 1 minuto. Ah, tá aqui. A notícia vem de um tal de, se eu não souber pronunciar, também por esta pessoa não faço questão de saber. Sambandi Cordeiro Nezoki. Quando o meu amigo cônsul me liga, tarde da noite, para me passar a notícia, quase chorando. Quase chorando. O respeito que, eu não vou falar o nome do cônsul, porque eu não tenho que fazê-lo perante um mundo que, no caso, o meu canal, a minha plataforma aqui no YouTube, vai para o mundo inteiro, não é? E como eu vejo que nem em Angola as pessoas conseguem respeitar os mais velhos e os sábios, portanto, o desrespeito pode existir também perante esta pessoa, que também é uma pessoa de muito respeito no país dele e mundialmente. E esta pessoa em questão tem muito respeito pelo deputado. Foi esta pessoa que veio a mim e quis muito conhecer o deputado. E quando ontem me liga e me diz, Filó, pelo amor de Deus, o que é que aconteceu com o deputado? Eu recebi uma mensagem e me manda a mensagem dizendo que o deputado estaria morto. E a mensagem de Sambandi Cordeiro Nezoki diz assim, última hora, morreu o defensor do povo, Makuta no Congo, foi encontrado morto dentro da sua residência com sinais de violência no corpo. Com sinais de violência no corpo. Angola está em luto. RIP. E a notícia ainda acusava com 32 minutos antes. Portanto, quando ele me passa isto, primeiro eu levei um choque, fiquei sem ação, ainda disse para ele, meu Deus, eu tenho até, além do telefone, de ter tido contato com o deputado, fico sem saber o que fazer. Vou entrar em contato com alguns jornalistas, que cheguei a entrar em contato com o pessoal ligado à UNITA, e quem vir este vídeo vai saber, porque chegaram a me responder, mas fiquei muito triste, porque na hora é aquilo, fica a dúvida. Fica a dúvida. Pelo sim, pelo não, resolvi entrar na página deste Sambandi. E ao entrar na página deste Sambandi, vi que se tratava de... Peço desculpas. Vi que se tratava de um rapaz novo, obviamente angolano, mas a sua cara não impunha respeito. A sua cara, a sua página, porque tudo isso a gente tem que analisar, não impunha respeito. E aí entrou a minha tristeza. Quando eu vejo a mesma notícia na página dele, eu me perguntei por quê. Entrei depois na página do próprio deputado e a notícia estava lá, postada por ele. E eu me perguntei por quê. E agora eu pergunto a você, seu infeliz, por quê?
O que você ganha com isso? Porque a cara do rapaz é a cara de alguém do povo. É a cara de, como tantos, que são as pessoas que eu chamo a nação angolana. A nação que está lutando. A nação que está pedindo a mudança. Mas como eu falei no início do vídeo, entre tantos e tantos, falamos em milhões de pessoas, existe aqui o que eu chamo de uma corja de pessoas que são vendáveis ou compráveis pelo movimento do MPLA. Já existiram alguns casos de mortes em Angola, que antes disso saíram as chamadas notícias falsas, as fake news. E a gente não acreditou. E coincidentemente depois, as pessoas apareceram mortas. Também se escuta muito a notícia de que o MPLA, ou para o MPLA, dar uns trocados a pessoas como estas, Sambande Cordeiro Nezoque, não custa nada. O que é 100 mil kwanzas para o MPLA? 200 mil kwanzas para o MPLA, ou até menos, porque tem gente que se vende por muito pouco. 50 mil kwanzas está comprando um ser humano. E ele vai lá, pega uma foto do deputado Makuta e noticia uma estupidez destas. E revoluciona o país. O deputado é um sábio. O deputado tem uma estrutura de vida. Aquilo que a gente chama no Brasil uma ginga. Que tomara o MPLA inteiro conseguir ter. Pude ver já muitos vídeos do deputado no parlamento, na Assembleia, falando, e ver a cara do presidente da Assembleia, que eu não gosto nem um pouquinho, que é o senhor Nandó, com aquele sorriso irônico, que eu usaria outro termo aqui um pouco mais grosseiro, mas vamos dar o respeito, porque eu estou muito elegante para me desrespeitar perante um. Bom, vamos deixar cá por quieto. Mas quando este sábio deste senhor, deste deputado, estava falando, porque ele é um sábio, ele dá lições a qualquer governante de Angola. Aquele gordo, daquele presidente da Assembleia, um dos outros ladrões de Angola, que é o senhor Nandó, com aquela cara patética, rindo. E aonde está o lado sábio deste deputado? Ele tem consciência de que quando ele está falando, aquele senhor que está lá sentadinho na bancada lá em cima, está rindo dele, porque ele vê. Mas ele não está nem aí. Como ele, ao ver esta notícia na própria página dele, com certeza passou por cima. Isto é ser sábio. Eu não sei se amanhã fizessem isso comigo, uma notícia dessas, eu ia ficar tão calma. Por isso que eu digo que eu teria que aprender muito com o deputado. O deputado, para mim, é um exemplo histórico que existe no nosso país. Eu ainda não vi um político defender realmente o povo, porque a única coisa que este traste fala na notícia, o defensor do povo, a nível político, é realmente o deputado Makuta. Porque em todas as entrevistas, se vocês olharem, o que ele mais fala é aquilo que é o básico e o estrutural em Angola e que ninguém faz. Incrivelmente, o deputado não me conhece pessoalmente, só por telefone. O que eu mais amo como humanitária é tratar do povo. O que eu mais amo como humanitária, eu adoraria fazer mais. E não faço porque fui cortada, e já falei isso 500 mil vezes, é estar no meio do povo e das aldeias. E o que ele mais fala é do povo das aldeias. E principalmente a falta de suporte e apoio ao povo das aldeias.
Todas as poucas ajudas que existem, repito, todas as poucas ajudas que existem ao povo é urbano, que significa é na cidade grande, e quando existe. Repito, e quando existe, porque hoje em dia, época João Lourenço, e principalmente a atual ministra da Saúde, esta pessoa que não tem nem o respeito de responder a outras pessoas, não existe saúde para o povo angolano. Não existe nada para o povo angolano. E isto nas cidades grandes. Quanto mais para o pessoal das aldeias. Tem gente nas aldeias que não sabe nem o que significa, nem onde é a capital do país. Quanto mais saúde. E o único deputado, o único homem que entra na Assembleia, que bate, que insiste, que fala, que luta, é o deputado Makuta. Na sua elegância, na sua sabedoria, no seu jeitinho especial de saber falar, com seu sotaque muito doce, ele consegue incomodar, sim, o MPLA. Porque ele fala todas as verdades na cara daquele cara de pamonha também, que é o Nandó. E todos do MPLA. Mas ele fala uma verdade que continua, ele fica picando, sabe? Picando. Mas que até hoje não mudou. As aldeias, o povo das aldeias, as tribos, ninguém ajuda. A grande questão é, esta pessoa, Sambande Cordeiro Nezoque, que não fica muito longe de um ser humano parecido com alguém da aldeia, só que a pessoa da aldeia é uma pessoa simples, é uma pessoa que pode até ser ignorante, mas é simples, é humilde, vive na aldeia, não tem nada. Este cara, que eu olhei a página, e estou falando o nome para que todos possam ir olhar a página do senhor, que não é senhor, é um rapaz. É um rapaz. Fica a pergunta, ó camarada, você fez isso por quê? Qual o teu intuito? Tu foi pago pelo movimento? Tu é mais um camarada e um militante do movimento? Hein? Tá espalhando a notícia para quê? Para ver se conseguem limpar o sebo de alguém? O que é que tu pensa da tua vida no futuro, rapazinho? O que é que tu quer conseguir com isso, rapazinho? Tua mãe não te deu educação? Tu faz parte do pacote que eu falei também no início, de que educação para ti não existiu? Num país como Angola, onde o que mais existe, desde que a criança nasce, é exatamente educação, você faz parte do pacote que não teve educação? Ou também nasceste órfão? Estás te vendendo por pouco ao movimento? Estamos nós todos aqui unidos a nível nacional e internacional, para que a nação hoje esteja unida, para que a nação hoje se dê a mão na luta para que o MPLA caia. Se existe uma coisa que o povo angolano tem de bom, é que o povo angolano estuda, é que o povo angolano é esforçado, é que o povo angolano está fazendo de tudo, porque não aguenta mais a fome, a miséria, a desnutrição, a falta de educação, a falta de saúde, é falta de tudo. E toda essa população, ou uma grande parte dessa população, não está se vendendo, não está se prostituindo a um governo maldito, que muitas vezes quer comprar os mesmos, eles não estão se vendendo. Eles estão aguentando firmes porque eles querem que o movimento caia. As eleições estão chegando, nós sabemos que existirá possivelmente fraudes, mas eles estão preparados para a luta, eles estão preparados porque eles querem que o movimento caia. É hora da libertação. Por que que então tem que existir ervas daninhas como este Sambande, este traste, expondo notícias deste tipo?
Qual é o seu intuito, garoto? Eu sei que existem pessoas que se vendem ao movimento. Eu sei que existem pessoas que, por não terem dinheiro e não terem a força, a coragem que os irmãos angolanos, de um modo geral, têm, estão se vendendo ao movimento e soltam notícias bestas deste tipo. O que é que você ganha com isso, menino? Lá na frente o futuro te espera. Sabe que te falta um pai e uma mãe que te encham a bunda de porrada para você aprender o que é bom? Ou tu achas que o MPLA vai te salvar a vida? Porque o propósito de você soltar uma notícia desse tipo, sendo este homem um dos deputados mais queridos, se não o mais querido de Angola, não só pela idade, não só pelo respeito que ele tem ao povo de Angola, não só pelo histórico que ele tem de vida que eu vos li, isto é uma parte. Isto é uma parte. Quem quiser conhecer a história de Makuta Nkondo, é só entrar no YouTube e ver todos os vídeos, porque é muito mais fácil ver a imagem dele e ver ele falando. Portanto, é muito triste vermos jovens espalhando notícias deste tipo, aonde a pessoa diz que encontrou morto dentro da sua residência com sinais de violência no seu corpo. Vocês estão espalhando a notícia para quê? Para piorar aquilo que já existe de pior em Angola? Eu poderia numerar o número de pessoas que foram mortas em Angola. Pessoas graúdas, conhecidas do governo. Estão querendo mais um para o pacote? Vocês não se dão por contentes? Vocês não ficam contentes com aquilo que o governo já está fazendo? Porque uma pessoazinha destas, um ignorante destes que espalha uma notícia destas, para mim é um ser que não merece respeito. Não merece respeito. Portanto, nação angolana, vocês que não são a favor deste tipo de notícia, eu estou vos dando o nome do infeliz. Se alguém conheceu o infeliz, olha, pegue ele pelo pescoço e dê-lhe a surra que ele merece, já que a mãe e o pai não conseguiram. Sambande Cordeiro Nezoque, tá? Se for o caso, depois eu ponho embaixo o nome. Quem o conhecer, dê uma lição nele. Porque se existe uma pessoa em Angola, Jesus Cristo, que não merece passar uma notícia destas, e aqueles que o rodeiam e aqueles que o conhecem, é o deputado Makuta. Eu acho que o que nós deveríamos era fazer uma referência a este senhor, porque este deputado, independente da sua idade, eu acho que este deputado, do pouco que eu conheço, e que é uma simpatia, acreditem, é um homem que vai morrer lutando por seu povo. É das poucas pessoas que eu acompanho com muito prazer, mas que vai morrer lutando por seu povo. Este é aqueles que eu digo, é nacionalista. Por isso me dá tanto prazer poder falar dele. Gostaria de falar de muitos outros. Gostaria de dizer, estes são nacionalistas. Eu me considero uma mulher nacionalista. Makuta é nacionalista. Por isso, não façam mais isso. Não façam esse tipo de notícias. Porque já basta que quando a realidade bate e fazem esse tipo de acontecimento em Angola, porque nós sabemos que é uma ditadura a céu aberto, a triste realidade de ter que encarar isso é muito difícil. Então não façam isso. Ao deputado Makuta, o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito. Tenho certeza que o senhor, como sábio que é, deve ter visto essa notícia. Eu vi com tristeza, eu até chorei. Quando o senhor viu, eu tenho certeza que o senhor deve ter dado risada com o seu jeitinho especial e deve ter dito, como é então? Eu não tenho a sua capacidade. Eu adoraria aprender muito ainda com o senhor, porque para mim o senhor é um sábio. Não é só para mim, é para toda a nação angolana.
que toda essa maltinha que está aí falando, fazendo comentários imbecis, paga ou não paga pelo movimento, possa olhar bem para o erro que cometeu e aprender que poucos são os sábios, como deputado Makuta, que ainda existem em nosso país. Ao deputado, meu abraço. O meu perdão por estar fazendo este vídeo, mas para o senhor foi uma referência. E é uma referência estar falando do senhor. Para este sambande, não. Eu só queria era que ele desse uma surra para ele parar de falar besteira. Um beijo grande, deputado. Fique com Deus. Muitos e muitos e muitos anos de vida. E que o senhor continue aí na luta por Angola, por nosso povo, por todos nós. Porque o senhor é uma pessoa muito, muito especial. Acredite, deputado. O senhor tem que ter uma posição de destaque por toda a sua luta. Porque para nós, o senhor é um sábio dentro da política angolana. Um beijo no seu coração. Fique com Deus, deputado. Um beijo para todos vocês, meus amigos.